Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, aqui em João Pessoa, chuvosa, nublada. Nós estamos chegando ao nosso 10º dia dos 40 dias, ainda temos uma jornada aí de um mês juntos e juntas. E para a gente tem sido um prazer abrir a porta da nossa casa, da nossa residência, para que você possa entrar, para que nós possamos juntos e juntas, através desse meio, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, nesse período de quaresma, nesse período de entrega, nesse período de transformação, nesse período onde nós nos rendemos ao nome do Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. O tema de hoje é a essência da adoração. E o texto bíblico lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 13, nos diz o seguinte: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Nós vamos refletir sobre a essência da adoração, e eu falei uma palavra aqui antes do tema, que vai ser a palavra que vai nortear a nossa reflexão nessa manhã. A essência da adoração é a rendição. E aí, quando nós falamos de rendição, a palavra rendição, ela alude à perda. E aí, quando a gente fala de perda, ninguém quer se sentir um perdedor. Por que eu estou falando isso? Nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente é muito influenciado o tempo todo com palavras: você é vencedor, você vai vencer. Cansaço para planejar o futuro ou precisando de imunidade hoje. Perdão. A gente fala muito sobre vencer, 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 conquistar, ter, ganhar. E aí é muito difícil para nós, nesse contexto de ganhar, de conquistar, de vencer o tempo todo, pensar o conceito da palavra rendição. A gente gosta muito de contar as vitórias, os sucessos, os triunfos, as conquistas. Tem uma brincadeira que a gente faz entre os nossos amigos quando a gente está contando algumas situações que a gente está vivendo que não são tão boas, e eles falam o seguinte: meu amigo, para de ficar contando derrota. E a gente não gosta muito de falar sobre as adversidades da vida. A gente tá tão introjetado, a gente está tão vivendo numa sociedade tão autocentrada, que o tempo todo a gente quer falar de si e o tempo todo a gente só quer falar sobre vitória. E quando nós entregamos o nosso pensamento a esse tipo de conceito, parece que alguns conceitos bíblicos eles ficam mais difíceis de serem compreendidos. Render-se a Deus é a essência da adoração, é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para a gente nessa manhã: portanto, meus irmãos, e eu quero falar aqui também minhas irmãs, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Repare que a palavra oferecer, ela aparece 2 vezes aqui nesse versículo, no começo e no final do versículo. E a adoração, a rendição, consiste exatamente nisso: oferecer-se a Deus, oferecer-se para Deus. E o convite que o apóstolo Paulo está fazendo para nós nessa manhã é esse: é de oferecer a nossa vida voluntariamente a Deus. Quando nós oferecemos a nossa vida voluntariamente a Deus, isso significa que nós estamos vivendo uma vida de adoração, uma vida de rendição ao Senhor. E aí, quando eu estou falando de oferecer a vida a Deus,
como esse sacrifício vivo, em serviço agradável a Ele, nós estamos falando de toda a nossa existência, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Não é 95% da nossa vida, não é 90% da nossa vida, não é 50% da nossa vida, é a nossa vida por inteiro, é 100% da nossa vida. Mas existem algumas barreiras, algumas dificuldades que nos impedem de nos rendermos a Deus totalmente. E eu quero conversar sobre duas delas. Uma é o medo e a outra é o orgulho. Quando nós falamos de medo, uma pergunta nos vem à cabeça. Eu posso realmente confiar em Deus? Eu posso realmente entregar toda a minha vida a Deus? E aí eu quero te dizer o seguinte, a confiança é um ingrediente essencial para que você se renda completamente para Deus. Você não vai se render a Deus a menos que você confie nele. E para que você possa conhecer Deus de uma maneira melhor, você precisa se render a Ele. O medo nos impede que nos rendamos, o medo nos impede que nós confiemos no Senhor. E aí a própria palavra de Deus vai dizer que o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama ou a ama, mais fácil você vai se render ao Senhor. E aí você pode se perguntar, como que eu posso saber que Deus me ama? A Bíblia é sensacional. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por mim e por você. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para a gente, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores e pecadoras. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado em forma humana, ele se entregou por nós. Esse é o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Deus é amigo, Deus é salvador, Deus é libertador, e render-se a Ele traz liberdade para a nossa vida. Então vença o medo nessa manhã. Vença o medo. O amor lança fora todo medo. Se renda ao amor do Pai pela sua vida. A outra barreira que nós queremos conversar nessa manhã, e aí a segunda, perdão, a segunda barreira que nos impede de nós nos rendermos, de nós nos entregarmos totalmente a Deus, é o nosso orgulho. É difícil para nós admitirmos que nós somos criaturas de Deus. Quando nós olhamos a narrativa lá no Jardim do Éden, no Gênesis 3, nós vamos ver o início disso tudo. O orgulho é uma das mais antigas tentações que nós sofremos. A serpente vai colocar uma dúvida no coração do homem e da mulher ali e vai falar o seguinte: vocês serão como Deus se vocês comerem desse fruto. Olha isso. Olha o orgulho sendo trabalhado aí de uma maneira mortífera, nós podemos dizer assim, né? Nós muitas vezes queremos ser Deus, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos tomar conta de toda a nossa existência, nós achamos que nós somos totalmente, me foge a palavra agora, autossustentável, autossuficiente, essa é a palavra que eu queria dizer para vocês. A gente acha que é autossuficiente,
E aí a gente começa a entrar numa briga com Deus, achando que nós temos o mesmo poder que Ele, nós temos a mesma grandeza que Ele. E aí eu quero te dizer nessa manhã, meu amigo, minha amiga, que nessa luta a gente já perdeu. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. E quando nós deixamos o orgulho, essa vontade de querer ser Deus, dominar a nossa vida, não tem como nós vivermos uma vida de entrega, de rendição ao nome do Senhor. E a Bíblia ela está cheia de exemplos de pessoas que se renderam a Deus, que se renderam ao propósito que Jesus estava oferecendo para suas vidas, e nós vemos que a vida dessas pessoas foram completamente mudadas, transformadas, alteradas. Um dos exemplos que eu quero trazer para você nessa manhã é Pedro. Ele é um exemplo de rendição a Jesus, aos propósitos de Jesus. Quando ele estava ali naquela noite pescando e não conseguiu pescar nada, o próprio Jesus mandou eles voltarem ao mar e lançar as redes. E aí ele vai dizer o seguinte: mestre, a gente se esforçou a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, mas sob a tua ordenança, mas é porque o Senhor está dizendo isso, nós vamos lançar as redes. E eles puderam ali provar do milagre de Deus. Eles puderam ter uma experiência transformadora com Jesus. Abraão, um outro exemplo, Deus chega para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que mana leite e mel. E mesmo diante de tantas falhas que Abraão cometeu, ele seguiu a orientação de Deus sem saber aonde ele iria. Veja se isso não é confiança total na palavra de Deus. Veja se isso não é um exemplo de uma pessoa que se rendeu, que se entregou ao Senhor. E o próprio Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém que se rendeu aos planos de Deus. Jesus, quando estava ali no jardim, ele orou ao Pai dizendo o seguinte: tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando Jesus estava orando, ele estava dizendo o seguinte: Deus, se você puder retirar esta dor, faça isso, por favor. Deus, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta de mim, por favor. Porém, todavia, entretanto, se o contrário cumpre o teu propósito, esse também é o meu desejo. Qual é o meu e o seu desejo nessa manhã, meu irmão e minha irmã? Talvez o nosso desejo não seja o mesmo desejo que Deus quer para a nossa vida. Talvez o nosso desejo nessa manhã é andar distante, autossuficiente, pensando que somos senhores da vida, que nós temos todo o poder. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o desejo de Deus é que você se entregue totalmente a Ele. Que você renda o seu coração totalmente a Ele. Que você entregue a sua vida totalmente a Ele. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão das suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. É carregar a cruz, é abrir mão da nossa autossuficiência, daquilo que nós somos, do senhorio da nossa vida, e entregar a nossa vida completamente a Deus. Caminhando para o final, o tema para a nossa reflexão nessa manhã é: a essência da adoração é a rendição. E um versículo que fica para nós memorizarmos, trabalharmos nessa manhã,
Está lá em Romanos 6, versículo 13, que diz: entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. E uma pergunta que fica para a nossa meditação nessa manhã é: que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Essa é a reflexão que fica para nós nessa manhã. E aí eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, pedindo a Deus para que Ele tome o controle da minha e da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Deus Santo e Poderoso, obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã na Tua Santa Presença. Nessa manhã chuvosa, Senhor, a chuva é bênção aqui em João Pessoa. A chuva é bênção, Senhor, para os moradores e moradoras do sertão. Isso nós te agradecemos, por isso, por tudo, Senhor, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo teto, Senhor, que nos acolhe nessa manhã. Deus, muito obrigado por este momento aqui na Tua presença. Nessa manhã nós falamos sobre uma vida entregue, uma vida devotada, uma vida de rendição ao Teu santo nome, Senhor. Nós queremos aprender contigo, Senhor. O Teu Filho é o maior exemplo de uma vida rendida à Tua vontade. Faz-nos, Senhor, entender que essa é a vida que nós devemos viver. Uma vida entregue aos Teus planos, aos Teus sonhos, aos Teus propósitos, na luta por paz, por justiça, por espalhar o Teu santo amor, ó Pai. Deus Santo e Poderoso, desperta em nós um desejo de Te servir em espírito e em verdade. Afasta de nós, Senhor, toda vontade de querer controlar a nossa vida, o nosso ser, toda a nossa existência. Senhor, mas nessa manhã nós queremos Te convidar, Senhor. Toma o senhorio das nossas vidas. Toma as nossas vidas completamente nas Tuas mãos. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus derrame graça sobre a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil aqui na Paraíba. Um tempo em que nós precisamos ficar dentro das nossas casas. Se você tem essa oportunidade de poder ficar em casa, fique em casa. Tome conta da sua saúde, tome conta da saúde dos seus. Que Deus te abençoe, um cheiro, um abraço, um ótimo dia na presença do Senhor.